Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui para mostrar um pouquinho da produção, que ainda vai demorar eu terminar, porque é muitos detalhes, gente. São muitos detalhes, né? Tô trabalhando o tema da Pequena Sereia, então é muita coisa aqui em andamento. Tô começando a fazer os corpinhos da Úrsula agora, né? E aí tá a baguncinha pra cá, ó. Comecei a encapar as bolinhas. Tô usando aqui bolinha de 30 milímetros ou é 25, gente? E agora eu não sei. Aqui tá 20 na tampa, mas não é. Acho que é 25 essa. Depois eu vejo. Mas é isso, tô aqui na correria, né? Então, são muitos detalhes, inclusive esses assim, ó, pra colocar na mãozinha do tritão. Aqui tem uma amostrinha do que eu fiz, mas todos eles eu vou ter que fazer ainda, todas as finalizações. Esse molde aqui que eu tô usando é o molde de sereia, da minha coleção aqui de sereia. Eu vou já mostrar pra vocês todos os moldes que eu usei, né, que tô usando, na verdade, as misturinhas que eu tô fazendo. O vlog, na verdade, sempre é isso, né, mostrar o processo, mostrar os moldes que eu tô usando, que são aquilo que me ajuda na produção, as ferramentas, as tintas, as cores, tudo, né. E esse molde aqui eu usei tanto pra fazer o da Ariel, quanto do Tritão, a parte da cauda. Mas o corpinho do Tritão eu coloquei um pouco mais de massa e fiz a marcação, né? Usei também uma adaptação com um molde um pouquinho maior do tronco para poder fazer. E aí eu vou mostrando tudo para vocês. Aqui também tem algumas amostrinhas que eu tinha já deixado, que a gente vai ter que fazer também. Ainda vou ter que fazer do linguado, ainda vou ter que fazer o Sebastião, né? Tudo para lembrancinha. Inclusive esse Sebastião aqui, já ensinei aí no canal, na parte gratuita, o tamanho de lembrancinha igual esse. E já ensinei também o grande, né, que é a série de vídeos que a gente tá fazendo dos membros da Pequena Sereia, que já saiu o linguado grande e o Sebastião grande também. Se você quiser ser membro, é só clicar aí no botão Seja Membro ou entrar aí na descrição que tem o link e se inscrever no nível Constelação. Aí lá você vai ter acesso a essas aulas que são exclusivas, manuais e maiores, tá bom? São peças maiores. E aí tô aqui, tô na correria, tudo pronto aqui, ó. Olha o batalhão de base. Isso aqui tudo ainda são peças que eu vou fazer, que eu vou colocar, né? Então, já tá tudo sequinho aqui. Esse daqui é o base de grama. Deixa eu ver se ele tá aqui embaixo, gente. Vou mostrar pra vocês, peraí, ainda. Aqui, ó. É esse aqui, tá? É o base de grama. E aí, eu tô usando pra fazer como se fosse o da água mesmo. E aí, eles ficaram assim, ó, tá vendo? Eles vão ficar aqui embaixo, como se fosse a água. Usei o azul celeste da Inky Way. E aí, vou depois colocar os detalhezinhos, né? Que são de algas e tudo. Aqui é manual, a coroa também é manual. Os olhinhos que eu tô usando aqui, todos são da minha coleção. É aquele olhinho maravilhoso da Primor, né? É o EP09 tamanho P, para o tamanho de cabecinha P que eu uso. Os olhinhos combinam muito com os meus moldes sempre, então tá tudo aí. E fora isso tudo aqui, gente, que eu tô trabalhando, eu tô também trabalhando nas amostras, que tá tudo aqui guardadinho, ó, que eu não posso mostrar nada, tá bom? Mas eu tô trabalhando nas amostras dos lançamentos de molde novos da minha coleção. Aguardem que agora, no comecinho aí de março, provavelmente a gente vai lançar, né? Segura aí que vai ter muita coisa legal. E, fora isso, também os lançamentos de alguns olhinhos novos da coleção da Primor e da minha coleção, né? Então, tem muita coisinha da mente, gente, muita coisa pra me fazer. Por isso que eu não tô aparecendo muito com vlog por aqui. Esse vlog é super rapidez, só pra mostrar pra vocês como é que tá mais ou menos por aqui, tá? Aí eu vou mostrar de novo aqui as peças lá da área de membros pra vocês verem. Tá aqui, ó. A gente já tem essa aula do linguado lá, tá? Que ele é bem grandinho. E do Sebastião também maravilhoso, que foi a aula de fevereiro e a aula de janeiro. A aula de março vai sair no final de março, tá bom? Que é a Ariel. Então, a Ariel vai ficar maior do que eles aqui um pouco, para poder combinar com o cenário. E aí, em abril tem a Úrsula e em maio tem o Tritão. E aí, a gente tá trabalhando esse tema um mês a mês, um personagem por mês, tá bom? E outra coisinha que eu também tô fazendo aqui são as ponteiras, né? Então, eu comecei a fazer as ponteirinhas de lápis aqui, ó, com aquele acessório que eu sempre uso, que eu mostro pra vocês, que é o... Deixa eu pegar aqui, ó.
é o terminal de biju, né? No caso, ó, ele é assim. Eu compro, assim, bastante quantidade no site Pink Biju. E aí eu peço pra eles verem lá o tamanho que encaixa em caneta, que encaixa em lápis, né? Pra poder usar. Esse aqui pro lápis, ele fica um pouquinho frouxo. Mas, quando a mãezinha recebe lá, eu falo pra ela colar com cola quente o lápis aqui dentro e fica super bonitinho, tá? Então, tem uma pronta aqui pra mostrar, mas ele fica bem legal. Eu já fiz outros vlogs onde eu já mostrei também esses acessórios, já fiz ponteiras de lápis com ele. Se vocês não tiverem esse acessório, gente, não tem problema. Vocês podem fazer um acessório de biscuit mesmo, tá? Ao redor da ponta do lápis. Podem fazer uso da mangueira de nível, que é uma mangueirinha que vocês encontram em depósito de construção. Leva o lápis pra ver se cabe. E aí usa como esse acessório aqui que prende, né? É só encaixar na pecinha. Esse aqui, gente, eu tô usando... Peraí. Esse aqui, eu fiz a cauda, né? Com base num moldezinho do Pierre e a cabecinha do moldezinho do Pierre. Deixa eu pegar ali. É esse aqui, ó. A cabecinha é esse, tá? E a cauda não tem aqui, mas eu peguei a medida desse vestido aqui e modelei a saia. Modelei a cauda, tá? E aí, coloquei os bracinhos manual mesmo. O corpinho eu tirei metade aqui, ó. Também aproveitei e fiz a ponteira da Ariel assim, sentadinho. Nesse acessório, eu coloquei bem mais pra dentro agora, porque ele tava quebrando, né? Quando eu percebi que ele tava quebrando, bem naquela pontinha que ele tem. E aí, eu decidi encaixar um pouco mais a fundo, tá? Não só essa partezinha, mas encaixar mais ou menos até aqui, ó, na peça, pra dar uma segurança melhor e não quebrar. E aí, é isso. Tô aqui, tá tudo já seco, pronto para as montagens. Quase tudo, né? Porque tem muita coisa que eu ainda tô fazendo por aqui. E é isso, gente. Por isso que eu tô bem corrida, não tô aparecendo muito. Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui os moldes, né? Que eu falei que eu ia mostrar, que eu tô usando nessa produção. A começar por esse daqui, que é o kit sereia, tá? Ele vem com essa cauda, a pedra, o corpinho dela e alguns detalhes aqui pra gente colocar. Eu ainda não finalizei, mas só pra vocês terem uma ideia. Esse molde, ele não vem com cabeça, então eu sempre uso pra lembrancinha a minha cabeça P, tá? Que é essa daqui que vem as orelhinhas, ela é lisinha, mas eu sempre marco a boca e faço o narizinho, tá bom? Então, essa daqui é a minha sereia. Que eu tô usando esse molde aqui. Aqui tem um bracinho que ele é mais simples. Quando eu quero mudar um pouquinho, eu uso o bracinho da coleção do Pierre, né? Então, deixa eu pegar ele aqui pra vocês verem, ó. Que também é maravilhoso, gente, que ele já é marcadinho aqui, ó. Tá vendo? Daí, eu usei esse daqui pra fazer logo o bracinho dela assim, com as mãozinhas marcadas. Eu vou deixar todos os moldes, né? Os códigos aí embaixo na descrição, tá bom? Pra vocês. Então, eu usei o kit sereia com a cabecinha P, bracinho aqui do Pierre e as misturinhas que a gente vai fazendo, tá? Mas, por exemplo, se você não pode ter todos, você compra os que você vê que é mais importante pra você fazer os detalhes principais. E daí, depois, os bracinhos ou algum detalhezinho você faz, né, na hora que você tiver usando lá. Ele já tem o bracinho, como eu falei, só que ele não é marcadinho. Então, eu decidi, pra agilizar, pegar o bracinho do Pierre. Aqui, eu tô usando, ó, a Úrsula, inclusive, eu usei também, né, a mesma cabeça, tá? Cabecinha P, fiz a mesma coisa. E lá nos meus stories do Instagram, eu fiz ontem a demonstração todinha de como eu montei essa Úrsula, tá? Eu vou deixar aqui o resumo no final desse vlog aqui, antes do devocional, eu vou deixar o resuminho de como eu montei, mas vai estar na vertical porque foi nos stories. Então, se você não me segue nos stories, entra lá no meu Instagram, né? Se você não me segue no Instagram, você perde muita coisa, porque às vezes eu dou dicas só por lá, né? Que é mais prático pra mim, eu coloco a tela na vertical e vou fazendo. E ela ficou maravilhosa, gente, olha. Maravilhosa, né? O olhinho é aquele meu da minha coleção, o EP09 tamanho P. Aqui também, o mesmo olhinho, todos eu usei o mesmo olhinho. Tritão, o que que eu fiz? O tritão, eu usei a mesma cauda, aqui, ó, a mesma cauda, mas o corpinho do tritão é um pouquinho mais largo, né, gente? Então, o que que eu fiz? Eu peguei esse corpinho aqui, que é do kit Heróis, que eu também vou usar nessa produção. Esse é do kit Heróis, peguei a metade aqui do corpinho, quase toda essa parte do corpinho, né?
Marquei um pouquinho ali a parte da barriga, do tronco e tudo. E os bracinhos a mesma coisa. Usei os bracinhos do Pierre, o maiorzinho aqui, tá bom? Rostinho é o mesmo, só coloquei os detalhes. Aí aqui, ó, esse do Kit Heróis é o seguinte, ele vem com uma cabeça maior, só que eu não usei a cabeça dele, tá? Inclusive nem tá aqui perto de mim. É uma cabeça maior que tem um narizinho já, mas ela é maior, porque ela é pra fazer toy. E eu usei esse daqui pra fazer os corpinhos do Príncipe Eric, tá? Então, ó, já fui fazendo os corpinhos do príncipe, inclusive dá pra fazer outros temas de príncipe, né? Ó, porque ele tem a botinha que já encaixa aqui. Então, você vai tirar o corpinho, né? Dividindo a massa aqui nas duas cores, você vai tirar o corpinho e vai pegar aqui a botinha e encaixar. Então, no meu canal aí, vocês têm já demonstração de todos os heróis com esse molde, tá? Então, tem todos os heróis que eu faço demonstração com esse molde aqui. E aí, vocês vão ver como que usa o molde tudo certinho. Eu vou deixar linkado aqui no final pra vocês também essa demonstração. Porque é bem interessante pra vocês verem como monta os bonecos. E aí, você consegue fazer qualquer personagem, tá? Tanto pra menina quanto pra menino, dá pra usar também. Só que a cabeça que vem nesse molde é maior do que essa daqui, tá? É maiorzinho um pouquinho. Eu usei essa, a cabeça P, que é a que eu mostrei aqui pra vocês. E ele é de heróis, então ele vem muita coisa aqui de heróis, ó, muito acessório e tudo, pra vocês trabalharem como vocês quiserem, ó. Carinha do Homem de Ferro, o escudo, tudo, tá bom? Então, esse daqui eu usei pro Príncipe Eric, aqui. E vou usar também esses detalhes, né, pra fazer composição e tudo mais. O Sebastião, como eu mostrei pra vocês, eu já ensinei aqui no canal manual. O linguado, eu uso um outro molde meu, que é uma adaptação que eu faço com o roxinho do ratinho, né? Quando eu for gravar essa parte do linguado, aí eu trago pra vocês mostrando o molde. Mas é um molde de ratinhos da minha coleção, né? O que faz os ratinhos da Cinderela. Uma das cavidades lá do roxinho dele eu uso esse daí, ó. Eu uso pra fazer o linguado, gente. Fica super prático, super rápido de fazer, tá bom? Então, é isso. E as ponteiras, eu uso esse molde aqui, que é da coleção do Pierre, tá bom? O moldezinho aqui é da coleção do Pierre, então eu uso, como eu falei, pego a cauda daqui, né? Pego metade do corpinho e o roxinho. Ele é bem fofinho mesmo pra ponteira de lá.
Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog, que tenha ajudado vocês aí já a mais ou menos ter uma noção de como fazer, né, essa produção aí. E quando der tempo, quando eu estiver finalizando, eu gravo mais um pedaço e trago aqui pra vocês a segunda parte desse vlog, tá bom? Então é isso, vamos pro nosso devocional. Oi, gente, que a paz de Deus encontre aí um lugarzinho no seu coração. Vamos lá, então, para nesse momento devocional que eu sempre gosto de trazer aqui depois dos vlogs, né? Hoje eu não vou usar um livro, mas eu vou usar o livro, né? O melhor livro de todos, que é a própria Palavra de Deus. Com ela a gente consegue ter entendimento de todas as coisas, né? E hoje eu queria trazer um trecho de um salmo. Na verdade, a gente vai ler o salmo inteiro, porque esse salmo ele é bem direto, assim, em alguns pontos que eu achei bem interessante e veio a calhar muito com o momento que eu também tô passando. Então, eu vou ler ele aqui pra vocês e a gente vai comentando, tá bom? Diz assim, ó, é o Salmo 71. Em ti, Senhor, me refugio. Não permitas que eu seja envergonhado. Salva-me e resgata-me, pois tu és justo. Inclina o teu ouvido para me escutar e livra-me. Sê a minha rocha de refúgio, onde eu sempre posso me esconder. Dá ordem para que eu seja liberto, pois é a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, do poder dos perversos, das garras dos opressores cruéis. Só tu, Senhor, é a minha esperança. Confio em ti, desde a minha infância. Sim, de ti dependo desde o meu nascimento. Cuidas de mim desde o ventre da minha mãe. Sempre te louvarei. Minha vida é exemplo para muitos, pois tem sido minha força e o meu refúgio. Por isso não deixo de te louvar. O dia todo declaro a tua glória. Não me rejeites agora, nem na minha velhice. Não me abandones quando me faltam as forças, pois meus inimigos falam contra mim. Juntos planejam matar. Dizem, Deus o abandonou. Vamos persegui-lo e prendê-lo, pois agora ninguém o livrará. Ó Deus, não permaneças distante. Vem depressa me socorrer. Traz vergonha e destruição sobre os meus acusadores. Cobre de vergonha e humilhação os que desejam me prejudicar. Eu, porém, continuarei a esperar em ti e te louvarei cada vez mais. Falarei a todos da tua justiça, o dia todo. Anunciarei a tua salvação. Embora não seja habilidoso com as palavras, louvarei os teus feitos poderosos, Senhor. Contarei a todos que somente tu és santo. 17. Ó Deus, desde a infância me tens ensinado, e até hoje anuncio as tuas maravilhas. Não me abandones, ó Deus, agora que estou velho, de cabelos brancos, deixe-me proclamar a tua força à nova geração. Teu poder a todos que vierem depois de mim. Tua justiça, ó Deus, chega até os mais altos céus. Tem feito grandes coisas. Quem se compara a ti? Permitiste que eu passasse por muito sofrimento, mas ainda restaurará a minha vida e me fará subir das profundezas da terra. Tu me darás ainda mais honra e voltarás a me confortar. Então te louvarei com instrumento de cordas, pois és fiel às tuas promessas, ó Deus. Cantarei louvores a ti, ó Santo de Israel. Darei gritos de alegria e cantarei louvores a ti, pois tu me resgataste. Anunciarei o dia todo teus feitos de justiça, pois foram envergonhados e humilhados todos que tentaram me prejudicar. Olha que palavra maravilhosa, gente. Tem dias que a gente não sabe como orar, né? Tem dias que a gente não sabe como se defender, muitas vezes, dos ataques, das calúnias e das coisas que muitas vezes se levantam para tentar entristecer a nossa vida, né? Mas esse trecho da palavra, né, esse salmo de Davi, ele foi escrito justamente no pior período da fase da vida de Davi. Ele estava sendo perseguido para ser morto por Saul, porque Saul tinha ciúme de Davi, porque Saul já tinha perdido a graça de Deus, ele já estava, né, ali rejeitado por Deus, por ele ter desobedecido a Deus. E Davi, ele era o escolhido para substituir aquele reinado. E então Saul começou a persegui-lo, começou a mandar tropas atrás dele, queria ele morto de todas as maneiras. E a luta de Davi foi muito grande, porque em momento nenhum ele confrontou o agressor, em momento nenhum ele tentou pagar na mesma moeda, porque Davi era um valente, ele sabia lutar, ele sabia se defender, mas em nenhum momento ele foi contra Saul
porque Saul ainda estava reinando, então ele ainda teve a submissão e ainda teve a capacidade de entender que Deus ia colocar ele no tempo certo, no momento certo, a hora que ele quisesse colocar. E ele fez o quê? Ele fugiu. Fugiu das afrontas, fugiu das aflições e se escondeu, muitas vezes em cavernas, mas ele não deixou de clamar a Deus. E ele clamava para Deus socorrer, porque Deus era o justo juiz, né? Muitas vezes a gente sabe de coisas, muitas vezes a gente escuta coisas, e muitas vezes até o inimigo sopra nos nossos ouvidos suposições de que as pessoas estão falando isso, estão falando aquilo, de que as pessoas pensam isso, que as pessoas pensam aquilo de você, e aquilo muitas vezes na sua mente vai enchendo o seu coração de aflição, de desânimo, né, de revolta, de amargura. Mas a Bíblia fala que a raiz de amargura, ela não pode permanecer no nosso coração, para que a gente não dê lugar para o diabo. Então, eu sempre tento vigiar no meu coração essa questão. Quando eu tô me sentindo amargurada, triste, por algo que alguém falou, por algo que alguém comentou, eu tento colocar isso de volta para Deus e dizer: Deus, Tu és o meu justo juiz, Tu és o meu escudo, Tu és aquele que cuida de tudo. Desde quando eu era criança, muito antes do meu nascimento, eu já dependia de Deus, porque o sopro da vida quem dá é Deus, né? Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou Adão e Eva, eles foram criados do barro, pelas mãos de Deus. Mas para eles existirem, para eles terem vida, Deus teve que soprar nas suas narinas o fôlego da vida, uma própria parte do seu espírito, Deus soprou dentro da humanidade. Então é esse espírito que nos fortalece muitas vezes, é esse espírito que nos dá força para continuar, para não parar. E Davi sabia bem disso. E então ele clamava: só Tu és a minha esperança, confio em Ti desde a minha infância. Eu sei que muitas pessoas, quando eram mais jovens, tinham um relacionamento mais próximo de Deus. E com o passar dos anos, né, as dificuldades, as aflições da vida, a vida do lar, muitas vezes nos afasta, né, dessa comunhão, nos afasta dessa rotina de querer estar aos pés de Deus, ouvindo Deus. Mas o que eu te digo nesse vídeo é que você tente tirar um tempinho para estar a sós com Deus, ler a sua palavra, porque você vai ser fortalecido quando você faz isso, né? Então a gente não pode deixar. E Davi, ele entendia e ele clamava, né? Deus, cuida dos meus opressores, né? Vai lá, Senhor, faz justiça. Ele não tinha raiva, Davi não tinha raiva, Davi não tinha amargura. Ele simplesmente clamava: Deus, faz lá justiça, depressa vem me socorrer. Traz vergonha, traz destruição para aquele que estão me caluniando. Mas essa maneira de orar de Davi não era com ódio, não era com raiva. Era para que Deus fizesse justiça, né? Para que Deus tomasse a frente dessa situação. E ele repete várias vezes que Deus é o Deus da sua infância e que tem ensinado ele. E que até agora, mesmo na luta, ele anuncia as maravilhas de Deus. Olha que coisa linda, né? E ele fala aqui, ó, no 14: eu, porém, continuarei a esperar em Ti. Esperar em quê? A solução, a resolução. Mas eu Te louvarei cada vez mais. É na luta que a gente louva mais. Tá aflito, tá abatido, coloca um louvor. Eu já falei aqui outras vezes em outros devocionais. Enche a tua mente das coisas de Deus, das coisas do alto, daquilo que edifica, daquilo que faz a tua mente ficar bem. Não adianta ouvir coisas que não vão trazer nenhum benefício para você. Escuta coisas boas. Coloque louvores que falam de Deus, que exaltam a Deus, que falam da batalha, que Deus é o seu juiz. Coloque louvores que vão te auxiliar a passar por essa dificuldade, porque toda dificuldade ela passa, né? E ele continuou falando: em Ti me refugio, livra-me do poder dos perversos. E ele diz: cantarei louvores, louvarei em todo o tempo, anunciarei o dia todo os Teus feitos de justiça. Porque ele termina falando: pois foram envergonhados e humilhados todos que tentaram me prejudicar. Queridos, se você realmente deixar nas mãos de Deus, Deus ele faz uma obra tão grande que os inimigos eles voltam para pedir perdão. Que as pessoas elas reconhecem que você não era o que elas pensavam. Que as pessoas elas tendem, né, a abrir os olhos e ver que Deus está na sua vida. Se você permanecer nesse mesmo foco que Davi tinha,
de não rebater, de não retrucar, de não se desanimar, mas confiar em Deus, colocar Ele à frente de todas as coisas, porque Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que luta as nossas guerras, né? Então, que você possa no dia de hoje também fazer isso. Lê esse salmo com calma em casa. Essa minha Bíblia aqui, ela é a Bíblia Jornada com Cristo, a tradução é NVT, eu super indico essa tradução, gente, ela é maravilhosa. Essa e a NVI são as que eu mais gosto, então, porque ela é bem, né, explicadinha e tal. Então, para quem também nunca leu a Bíblia e que quer começar a ler, começa lá a ler pelos evangelhos, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, começa a ler as cartas de 1º, 2º, 3º João, e vai lendo Salmos, vai lendo Provérbios. Inclusive, a gente fez um desafio dos Provérbios, né? Vocês estão lendo, gente? Digam pra mim aqui nos comentários. Hoje, no caso, seria o dia 29, né? Porque fevereiro tem 28 dias, então é o capítulo 29 de Provérbios para ler no dia de hoje. Mas aí vocês continuam até o dia 31, que entre aspas vai ser, no caso, 29, 30, 31, até o dia 3, né? Eu vi que muita gente estava compartilhando os stories que tá lendo e eu tenho certeza que essa leitura mensal edificou muitas vidas. Então, é isso, gente. Eu queria deixar essa palavra para vocês. Não se preocupem, Deus cuida de vocês. Deus cuida das nossas aflições. E no momento certo, Ele tira todas elas e faz o inimigo ver que Deus é conosco. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Uma ótima semana para vocês. Um feriado abençoado aí, né? Que vocês possam estar descansando ou trabalhando, mas fazendo tudo para a glória de Deus. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.